Oi, tudo bem? Hoje vamos falar sobre mudança de fase. Então, o que é mudança de fase? Lembram que eu falei, quando a gente fornece calor para uma substância, pode acontecer duas coisas, ou aumentar a temperatura, que era o calor sensível que a gente estudou na última aula, ou mudar de fase. É isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, dependendo da pressão e da temperatura, a substância pode se apresentar em três estados: sólido, líquido e gasoso. Isso vai depender da forma de agregação dessas partículas, ok? Então, o que acontece no estado gasoso? Qual é a característica no estado gasoso? No estado gasoso, as partículas se movem livremente em todas as direções com velocidades diferentes. O movimento é caótico. A distância média entre as partículas é grande quando comparado ao tamanho das partículas. E o gás não tem forma nem volume definido, ok? No estado líquido, a distância entre as partículas é menor, elas já não se movem tão depressa, embora o movimento ainda seja caótico. A distância entre as partículas é constante, mas é menor do que no estado gasoso. O formato dos líquidos vai depender do recipiente que o contém. Então, no líquido, não tem forma definida, mas tem volume definido, ok? E no estado sólido, vai ter forma e volume definido, forma e volume constante. O movimento no sólido agora já não é mais caótico. Eles praticamente não se movimentam, eles só vão oscilar em torno da posição de equilíbrio, ok? Então, voltando, resumindo, no estado gasoso o movimento é caótico, as partículas se movimentam cada uma em uma direção, individualmente, a distância é grande e não tem forma nem volume definido. No líquido, a distância é menor, o movimento é um pouco menos caótico, não tem forma definida, mas tem volume definido. E no sólido, tem forma e volume definido, a distância é menor e o movimento não é mais caótico, ele só oscila em torno da posição de equilíbrio, ok? Muito bem, quando que vai acontecer a mudança de fase? Mudança de fase vai acontecer quando a gente fornece ou retira calor de uma substância, mas nem toda substância muda de fase. A madeira, por exemplo, se a gente fornecer calor para a madeira vai virar madeira líquida? Não, ela vai sofrer um processo químico chamado combustão, ela vai queimar, vai deixar de ser aquela substância. Então, isso não é mudança de fase, então nem toda substância sofre mudança de fase, ok? O que é mudança de fase? Mudança de fase é uma transformação física. O calor fornecido só vai fazer com que mude o estado de agregação das partículas, não vai alterar a composição química. No final do processo, a gente vai ter a mesma substância, só que em outro estado físico, ok? E aí, é possível reverter o processo fazendo o calor fluir no sentido contrário. O gelo, por exemplo, se você fornecer calor para o gelo vai passar da fase sólida para a fase líquida, mas vai continuar sendo água, só não é no estado sólido, vai passar da água no estado sólido para a água no estado líquido, ok? E se a gente fizer o contrário, retirar calor da água na fase líquida, ela vai voltar a ser gelo, ok? Já no caso da madeira, que é um processo de combustão, o processo é químico e ele é irreversível. Essas substâncias elas vão se modificar completamente, ela vai deixar de existir a substância original e origina novas substâncias. Então, você tinha madeira, você forneceu calor para a madeira deixou de existir, não existe mais madeira, agora ela entrou em combustão e virou carvão, virou brasa, certo? Então, no estado físico, na mudança de estado físico, na mudança de fase, continua sendo a mesma substância, só com outra forma de agregação, ok? Então, nem toda substância consegue mudar de fase, nem toda substância consegue mudar de estado físico. Só vão sofrer mudança de fase as partículas, as substâncias que constituem uma coisa chamada estrutura cristalina. O que é essa estrutura cristalina? É uma estrutura que se repete por toda a rede. Então, se você tem lá um copo de água, vai ser H2O por toda a rede. H2O, H2O, H2O por toda a rede, ok? É uma rede que se repete, uma estrutura que se repete. Isso é uma estrutura cristalina. Então, as substâncias que sofrem mudança de fase são metais, água e sais, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de figuras
de um metal. Então aqui no metal, como que é a estrutura atômica do metal? Ela é uma rede cristalina, ó. Conseguem enxergar que ela vai se repetir por toda a estrutura? Aqui esse átomozinho, ele vai ter esse átomo com essa ligação por toda a rede. E esse vizinho está ligado com esse vizinho, então o movimento deles não vai ser independente. Se esse se movimentar, esse vai se movimentar também, e assim por diante, ok? Então, no sólido, o movimento não é livre, ok? Eles só vão, o movimento é fixo, a forma e o volume são definidos. Aqui nós temos água na fase líquida. Aqui na água na fase líquida você consegue ver que as substâncias, que o H2O aqui é a partícula, as partículas elas estão mais livres do que aqui na fase sólida, por exemplo, que é a água na fase sólida. Nessa água na fase sólida, a ligação é maior entre as partículas, então o movimento vai ser menos caótico, menos livre, certo? Os tipos de mudanças de fase que podem acontecer. Se você fornece calor para o sólido, ele vai passar para a fase líquida, esse processo é chamado de fusão. Se você fornece calor para o líquido, ele vai passar para o estado gasoso, esse processo é chamado de vaporização. Se você, em alguns casos, vai acontecer a passagem do estado sólido para o estado gasoso direto, esse processo é chamado de sublimação. Se você fizer o processo inverso agora, retirar calor do gás. Então, se você retira calor de uma substância no estado gasoso, ela vai passar para o estado líquido, esse processo é chamado de liquefação ou condensação. Se você retira calor do líquido, ele vai passar para o estado sólido, esse processo é chamado de solidificação. E se houver a passagem do estado gasoso para o estado sólido direto, é chamado de ressublimação ou sublimação inversa. Então, fusão é a passagem da fase sólida para a fase líquida. Solidificação, da fase líquida para a fase sólida. Vaporização, da fase líquida para a fase gasosa. Condensação, da fase gasosa para a fase líquida. E sublimação, da fase sólida para a fase gasosa. Sublimação inversa ou ressublimação, da fase gasosa para a fase sólida. Ok? Então, o que acontece quando a gente fornece calor para uma substância no estado sólido? Quando a gente fornece calor para uma substância, o que vai acontecer com o movimento dessas partículas? Vai aumentar o grau de agitação dessas partículas, certo? Então, elas vão começar a oscilar em torno da posição de equilíbrio, e aí essa oscilação vai fazer com que as partículas se distanciem. Como elas vão se distanciando à medida que a temperatura vai aumentando, a distância vai se aumentando também. E aí isso vai fazer com que as ligações interatômicas, que é o que faz com que as substâncias fiquem naquela estrutura, elas vão enfraquecer. E vai aumentar a distância entre essas partículas e vai romper essas ligações. Então, vai acontecer a passagem da fase sólida para a fase líquida. Na fase líquida, se eu continuo fornecendo calor para essa substância, as partículas que estão na superfície do líquido, elas vão adquirir mais energia. Então, elas estão ali na superfície do líquido se batendo com a vizinha. O que elas vão querer fazer? Fugir desse líquido. Então, quando essas partículas que estão na superfície do líquido, que tem mais energia, conseguem fugir, conseguem escapar do líquido, começa a fase gasosa. Origina a fase gasosa, certo? Se a gente fizer o contrário, você está na fase gasosa e retira calor, o que vai acontecer? Se você retira calor, a distância entre essas partículas vão diminuir. A distância entre essas partículas vão diminuir e vai voltar a haver ligação interatômica entre essas partículas. E aí ela vai voltar para a fase líquida, diminuindo ainda mais o calor, a distância entre elas vai diminuir cada vez mais e vai voltar a fazer as ligações atômicas, obrigando elas a juntar na fase cristalina, na estrutura cristalina, e aí forma a fase sólida, certo? Em algumas situações, dependendo da pressão e da temperatura, quando a gente fornece calor, ela vai passar direto da fase sólida para a fase gasosa sem passar para a fase líquida. Esse processo é chamado de sublimação. E o contrário, se eu passo da fase de vapor para a fase sólida, chamado de ressublimação ou sublimação inversa. Existem exemplos
a temperatura ambiente e a pressão normal do nosso dia a dia, que é a naftalina, o gelo seco e o iodo. Conhecem naftalina, aquela bolinha que a avó coloca no guarda-roupa para matar barata? Por que aquelas bolinhas começam a diminuir? Porque elas passam direto da fase sólida para a fase gasosa e elas sofrem um processo de sublimação, ok?